graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Apesar de hoje estar um belíssimo dia com sol, mas faz muito frio. Você não pode ver, mas eu estou aqui com o meu aquecedor ligado e com esse casaco aqui, porque esses últimos dias tem feito muito frio aqui em Portugal. E principalmente hoje, quando eu dirijo a palavra a você, caro ouvinte. Deixando as amenidades, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Chamados para ser Santos, um estudo em Romanos. Hoje, na lição de número 7, o tema será as garantias da vida no Espírito. O capítulo 8 da carta aos Romanos começa com um portanto. Ou seja, Paulo está concluindo tudo o que ele disse até o momento. Ao afirmar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, em outras palavras, Cristo nos absolveu de nossa condenação e somente nele temos perdão, salvação e justificação. O comentário bíblico Beckham diz que, na sua discussão sobre a nova vida em Cristo, até agora somente 2 vezes o apóstolo fez referência explícitas ao Espírito Santo. Uma está em Romanos capítulo 5, verso 5, e outra no capítulo 7, verso 6. As 2 referências, no entanto, foram definitivas e se relacionam com o que ele vai dizer nesta sessão. Paulo declara que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O apóstolo, então, continua o argumento ressaltando que existem pessoas que vivem, por estarem em Cristo, a lei do Espírito de vida. E, por isso, estão libertas da morte e do pecado. Enquanto outras vivem na perspectiva da carne, razão pela qual têm uma mentalidade, podemos assim dizer, de morte, fazendo-se inimigas de Deus. Agora, entender a diferença que o apóstolo faz entre essas 2 mentalidades é muito importante para compreender esse capítulo. Por isso, dedicaremos nesse estudo um tempo para entender os termos carne, sarx, e espírito ou vento ou pneuma. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Abençoa-nos nesse estudo e que o teu Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, ó Pai, para que não só possamos compreender, mas também aplicá-la na nossa vida. É a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Segundo o comentário bíblico Beckham, em Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 27, a palavra Espírito aparece 20 vezes. João Knox observa: o Espírito é o tema desta sessão culminante do argumento que começou em Romanos capítulo 6, verso 1, com a pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A resposta definitiva ao problema da condição pecadora do homem é o Espírito Santificador, que vem como a dádiva culminante de Deus para aplicar às nossas almas os benefícios do sacrifício redentor de Cristo. Ao estudar esta passagem, veremos como o Espírito não apenas santifica a nossa existência humana, mas também é a garantia
de nossa redenção final. Embora possamos ser libertados da carne pela sua presença e atividades santificadoras, algo que a lei nunca poderia fazer, veja bem, é importante destacar isso, e Paulo faz isso em Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 25, os nossos corpos ainda carregam, não é, as marcas do pecado racial. Mas quando a nova era for consumada pela ressurreição, os nossos corpos também serão redimidos. Enquanto isso, o Espírito nos ajuda na nossa fragilidade e na nossa luta. Você pode ver isso em Romanos capítulo 8, do verso 26 e 27. Este é o tema desta sessão. O termo carne, em Romanos capítulo 8, refere-se à natureza humana em sua fraqueza, sua impotência e seu desamparo. Paulo trata a condição humana como vulnerável ao pecado e à tentação. Menciona, inclusive, que a lei foi enfraquecida em nossa carne, ou seja, quem tem a mente voltada para a carne quer fazer dos objetos desejados o fim último da busca, tornando-lhes seus deuses e seus ídolos. Viver na carne significa viver a imagem de Adão, o homem que disse não para Deus e pecou. A palavra espírito, em contrapartida, traz consigo a ideia de poder, como de um poderoso vento, como podemos ver em João 3, quando Jesus afirma que o Espírito, vento, conduz os que nasceram de novo para onde quer e da forma que deseja. O Espírito representa o poder divino que atua em nós e nos faz viver uma vida diferente, controlada por Deus e não por nós. Paulo também aborda o tema em Efésios, capítulo 5, verso 18, dizendo que precisamos nos deixar encher pelo Espírito. Em um primeiro momento, podemos pensar que a figura se refere a um copo que enche até transbordar. Mas, veja, não é isso. A ideia é do vento que enche as velas de um navio e o controla. Por isso, ter a mente voltada para o Espírito é ter uma vida controlada por Ele aqui e agora. Viver pelo Espírito é se tornar a imagem de Jesus, o homem que disse sim para Deus. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 3 a 5. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, pois está enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que Paulo divide as pessoas em duas categorias: os que são da carne e os que são do Espírito Santo. Todos estaríamos na primeira categoria se Jesus não nos tivesse devotado uma via de escape. Você já pensou nisso? Todos nós, independentemente da nossa cor, raça, da nossa natureza, se somos rico ou pobre, homem, mulher, uma vez que aceitamos a Jesus, seguimos-lhes, porque seu caminho nos brinda com vida e paz. Cada dia devemos decidir com a consciência
e centrar nossas vidas em Deus. Veja, use a Bíblia para ver os mandatos de Deus e siga-os. Pergunte em cada situação duvidosa que você experimentar: o que quer Jesus que eu faça? Qual deve ser a minha ação, a minha decisão? E aí, veja bem, quando o Espírito Santo lhe mostrar o que é bom, faça-o com entusiasmo. Já o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal diz que é impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Se alguém deixar de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus desejos pecaminosos e, pelo contrário, passar a viver segundo a carne, torna-se inimiga de Deus. E a morte espiritual e eterna o aguarda. Veja, aqueles, porém, cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus, podem esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. Assim, Paulo alega que, antes da nossa conversão, estávamos à mercê da nossa própria natureza humana pecaminosa. Mas depois, o impetuoso poder do Espírito de Deus entrou em nós e agora vivemos em novidade de vida. Em Jesus, o ser humano cumpriu a lei de Deus. Por isso, podemos nos render à perfeita vontade de Deus, que gera vida e vida que vence a morte pela ressurreição. Razão pela qual, veja bem, não vivemos mais na lógica do medo, mas na confiança de que podemos chamá-lo de papaizinho, né? Que termo afetuoso. Abba, de pai. Paulo diz ainda que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos por adoção. Nesse momento, ele usa um aspecto da lei romana para exemplificar como entramos na família de Deus, a adoção. Na Roma antiga, quando uma pessoa era adotada, ela experimentava pelo menos 5 mudanças em sua vida. Letra A, a pessoa que era adotada perdia os direitos que tinha em sua antiga família e recebia todos os direitos de filho autêntico na nova família. Letra B, tornava-se herdeiro das possessões do novo pai, mesmo depois do nascimento dos filhos de sangue. Letra C, a antiga vida do filho adotado era totalmente apagada na forma da lei. Por exemplo, todas as dívidas eram canceladas. Letra D, a pessoa adotada era considerada uma nova pessoa, recebendo com isso uma nova vida. Letra E, de acordo com a lei romana, a pessoa adotada era filha de seu novo pai e passava a se submeter a ele. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 15 ao 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O comentário Warren diz que Paulo chama o Espírito Santo de Espírito de adoção. Você vê isso no verso 15. O Espírito leva-nos a uma vida gloriosa de liberdade em Cristo, enquanto o viver na carne ou sob a lei leva à escravidão. Para o crente, liberdade
nunca quer dizer autonomia. Preste atenção nisso. Para fazer o que lhe agrada. Veja. Pois esse é o pior tipo de escravidão. Antes, a liberdade do cristão no espírito livra-nos da lei e da carne, a fim de que possamos agradar a Deus e nos tornar o que Ele quer que sejamos. No Novo Testamento, o termo adoção não tem o mesmo sentido de hoje. Veja, ou seja, de pegar uma criança e torná-la um membro legal da família. O sentido literal da palavra grega é ocupar o lugar de filho. O que quer dizer pegar um menor e torná-lo um herdeiro legítimo. Segundo os comentários expositivos de R.C. Sproul, na Bíblia, vemos que Deus tem um filho, o unigênito, Jesus Cristo. Todo o resto, podemos assim dizer, de seus filhos não nasceram naturalmente, são adotados. Não podemos entrar na família de Deus pelo nascimento biológico. A única maneira de entrar é se Deus nos adota. E a única maneira que nós somos adotados é se estamos unidos pelo Espírito Santo com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Uma das grandes consequências da justificação é que todos os que são justificados são imediatamente adotados na família de Deus. E agora temos o privilégio indescritível de tratar Deus como Pai. Como vimos, notamos que ao usar a figura da adoção romana, Paulo tinha a intenção de fazer uma comparação com nossa entrada na família de Deus. Antes de sermos adotados por Deus, vivíamos sob o domínio do pecado em nossa condição pecaminosa. Deus, contudo, por meio da graça de Jesus, trouxe-nos para si mesmo, como filhos. A vida passada já não tem legalidade sobre nós. Começamos uma nova vida. O passado foi cancelado e os pecados, nossas dívidas, foram perdoados. Tornamo-nos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo, o Filho legítimo de Deus. Por isso, a herança de Cristo também é nossa herança. Se Cristo sofreu, também herdamos esse sofrimento. Se Cristo ressuscitou em glória, nós também ressuscitaremos glorificados. Ainda é importante salientar que os nossos sofrimentos atuais não podem, veja bem, ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 8, verso 18. Seremos transformados à imagem de Jesus. E essa é a nossa maior glória. Você pode conferir isso em 1 João capítulo 3, verso 2. Paulo, em Romanos capítulo 8, do verso 19 ao 39, começa a nos ensinar sobre os efeitos de nossa filiação. Começando com nossa relação com a criação. Para isso, ele personifica a natureza, dando-lhe consciência, criando a imagem de uma natureza que deseja a sua própria redenção e o dia em que será libertada da destruição que ela experimenta. A natureza, contudo, foi submetida à inutilidade involuntariamente. Veja, tornando-se maldita por causa da desobediência de Adão. Você pode conferir isso lendo Gênesis capítulo 3, verso 17. Assim, Paulo enxerga a natureza gemendo e aguardando a libertação da morte e da corrupção que o pecado do homem trouxe ao mundo.
Você pode conferir isso em Romanos, capítulo 8, verso 21. A natureza aguarda a nossa manifestação como filhos de Deus. Temos responsabilidade de guardar e cuidar da criação. Não só a natureza geme, aguardando sua redenção, como nós também gememos. Quando recebemos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, somos habitados por Ele, passamos a desejar a completa concretização de nossa adoção, que acontecerá com a redenção final de nossos corpos. Isso significa que aqui e agora já somos filhos de Deus e desfrutamos de nossa redenção. Porém, veja, nossa redenção plena só ocorrerá na volta de Jesus. Você pode conferir isso lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18, e 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao 58. A salvação bíblica visa ao homem todo, razão pela qual nossa esperança final é a ressurreição. Quando nosso corpo não será mais afetado pela corrupção, nem será instrumento do pecado. Será um corpo espiritual glorificado, semelhante ao de Jesus. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 23 ao 25. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. O comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal diz que, em relação aos crentes, embora possuam o Espírito e as suas bênçãos, eles também gemem no íntimo, ansiando por sua plena redenção. Gemem por duas razões. Primeira, os crentes por viverem num mundo pecaminoso, que entristece o seu espírito, continuam experimentando a imperfeição, a dor e a tristeza. Os gemidos do crente expressam a sua profunda tristeza, sentindo antes essas circunstâncias. 2. Gemem ao suspirar por sua redenção total e pela plenitude do Espírito Santo que serão outorgados na ressurreição. Gemem pela glória a lhe ser revelada e pelos privilégios da plena filiação celestial. Quanto à criação, segundo o comentário bíblico Becker, diz que a esperança da criação é compartilhar a redenção da humanidade. No mistério do objetivo eterno de Deus, as duas coisas andam juntas e estão, podemos dizer assim, unidas de maneira inseparável. Assim como Deus, no dia da ressurreição, irá dar ao homem um corpo que corresponde à nova eternidade da glória, né? Um corpo espiritual, assim também ele irá criar um novo cosmos correspondente. Novos céus e uma nova terra. A profecia de Isaías, que fala do novo céu e da nova terra, é precedida pela analogia, podemos assim dizer, das dores de parto. Você vê isso em Isaías, capítulo 66, do verso 7 ao 9 e o 22. Estas são antecipadas neste tempo presente pela ordem natural, lutando até mesmo agora para ser libertada da sua escravidão. Esta é a ideia dos versículos 22 ao 23. Por fim, o Espírito intercede
intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a fim de alinhar nossas orações com a vontade de Deus, pois não sabemos orar como convém. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Como herdeiros, sabemos que Deus está combinando todas as nossas experiências de vida, a fim de cooperarem para o nosso bem. É importante saber disso, né? Como Deus trabalha ao nosso favor. Porque Deus, em Cristo, veja bem, à luz de sua presciência, nos conheceu, predestinou-nos e nos chamou para sermos a imagem de Jesus, uma vez tendo sido justificados e, na esperança, glorificados. Quando lemos que Deus nos conhece, significa que Ele tem um propósito em nossas vidas. No caso desse texto, fazer-nos a imagem de Jesus. Ao encerrar a lição, cito o comentário da Bíblia Diário de Viver, o qual diz que é natural, veja, que os filhos confiem em seus pais, apesar de que estes algumas vezes falham ao cumprir com suas promessas. Mas veja, nosso Pai Celestial, entretanto, nunca promete algo que depois não cumpra. É importante declarar isso. Não obstante seu plano parecer que possa, estar demorando mais daquilo que nós esperávamos, por isso nós devemos, em vez de atuar como meninos impacientes, inconstantes, enquanto esperamos que se revele a vontade de Deus, devemos confiar, veja, na bondade e sabedoria do Senhor. Aprendemos também a profunda experiência de filhos que temos. Deus não poupou seu próprio filho, veja, mas o entregou em nosso favor. Por isso, estamos seguros em tudo que Jesus fez por nós, como vimos até agora nesse estudo. Temos a segurança de que a nossa salvação é fruto da obra de Jesus, nosso intercessor, que nos torna mais que vencedores por meio de seu amor. Assim, Paulo, nesse capítulo, ensina-nos uma maneira nova de estabelecermos comunhão com a divindade. Não estamos mais em um tribunal, veja, mas sim à mesa de nosso Pai, em uma relação de amor. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 8, verso 28 ao 39. Eu concluo perguntando: você compreende que somente pela ação do Espírito é que podemos viver para Deus? Você compreende que, como filhos, temos responsabilidades sobre as coisas do nosso Pai, por exemplo, a natureza? Você consegue descansar no amor de Deus que está em Jesus? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi as garantias da vida no Espírito.
Eu gostaria de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, que assistem, mas ainda não participam de nenhuma igreja evangélica. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido e você vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então, gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.